Oi, meus amores, preparados para mais uma aula? A aula hoje é sobre iluminismo e vamos começar a apresentação do slide. Só quero que ele comece. Vamos lá, por favor, slide. Isso, pronto. E aí, gente? Vamos falar sobre iluminismo. O iluminismo também é conhecido como ilustração. É um movimento basicamente no campo das ideias, tá bom? Como é assim no campo das ideias, professora? É um movimento aonde as pessoas vão começar a ter mais questionamentos, né? As pessoas vão começar a divulgar ideias. E da onde vêm essas ideias? Essas ideias vão vir lá mais ou menos da experiência que os ingleses passaram, né, durante a Revolução Inglesa. Então, o que aconteceu na Inglaterra vai ser divulgado por todo o continente. Basicamente no século XVIII, na França. Então, na França, no século XVIII, vários pensadores, vários homens vão começar a pensar, né, e a criticar e a ter ideias. Por que é que nós vivemos aqui na França sobre um regime absolutista? Por que tantas injustiças? Por que é que nós permitimos que essas coisas aconteçam aqui também na França? Se a Inglaterra pôde mudar, acabou com o absolutismo, por que é que aqui nós ainda temos que viver com as leis da Idade Média? Com um rei com poder absoluto, que não tem a menor preocupação com o povo, com a felicidade dele. Por que tantas injustiças? Esses questionamentos vão ser divulgados e amplamente, né, trabalhados por esses pensadores neste movimento que a gente chama de iluminismo, que vai ocorrer na França no século XVIII. Ele também recebe o nome de ilustração. Em alguns livros vocês vão ver o nome ilustração, em outros livros vocês vão encontrar o nome iluminismo, mas atualmente se usa os dois termos, né, nos livros, iluminismo ou ilustração, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem para começar o nosso estudo. É uma reunião de pensadores, né, de pessoas que divulgavam essas ideias. Como vocês sabem, né, no século XVIII não existia internet, não tinha WhatsApp, não tinha televisão. Então, como é que essas ideias elas eram divulgadas, elas passavam para as pessoas? Como é que eles tinham contato com essas questões? Através de reuniões. Então, eles se reuniam, normalmente em casas, né, em salões, faziam reuniões e debatiam e divulgavam essas ideias, principalmente entre a burguesia, tá bom? Porque a burguesia é aquela que vai movimentar, que vai dar impulso a essas ideias. A gente viu que lá na Inglaterra foi a burguesia também que fez a revolução. Então, a burguesia francesa, animada com os acontecimentos da Inglaterra e pensando já há muito tempo que eles queriam ter uma posição, um lugar na sociedade da França, eles vão começar a divulgar essas ideias e a reivindicar o seu lugar, né? Porque na Inglaterra existiu o parlamento. Bem ou mal, os ingleses tinham a participação da burguesia no parlamento, né? A gente viu que membros da sociedade, das cidades, da burguesia, do clero, da nobreza constituíam esse parlamento. Mas na França não. A França vivia sobre um governo absoluto naqueles moldes que nós já falamos, né? O rei sou eu, né? O rei é todo o Estado. O rei ele manda, o rei ele cria as leis,
O rei, ele executa as leis. O rei, ele julga, manda prender, ele faz o que ele quiser. Ele cobra impostos, ele não tem momento algum, né, um parlamento para discutir essas posições. Ele não tem nenhuma barreira, ele faz o que ele quiser. E aí os iluministas, essa parte da burguesia envolvida nessas ideias, que queriam também uma revolução na França, vão começar a questionar essa realidade francesa, né? Por quê? Por que na França é assim? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos slides. Bom, nós já falamos, o iluminismo é o nome dado a um amplo movimento de mudanças que vai ocorrer por volta do século XVIII, né? E todas essas influências, elas vão vir da Revolução Inglesa, também do Renascimento. Por que do Renascimento? Porque no Renascimento o homem começa a pensar e a vir ali a ideia na cabeça dele de que a razão é que move o mundo. A gente precisa usar o cérebro, a razão, e até hoje o movimento iluminista, que tem a ver com ideias, faz com que hoje a gente sempre que está ali pensando, tive uma ideia, aí aparece o quê? Uma lâmpadazinha nos desenhos animados, nas revistas em quadrinho, né? Uma lâmpada simbolizando a ideia. Então, a luz está sempre associada à ideia, à novidade, ao pensar. Então, o movimento iluminista vai receber esse nome justamente por isso, porque a luz vem do conhecimento, vem da razão, que tira as pessoas da escuridão, da ignorância, coisa que era muito já divulgada no Renascimento, lá no século XVI, tá bom? E os acontecimentos da Revolução Inglesa vão dar ainda mais força e mais razão a esse movimento. Então, essas mudanças, elas vão fazer com que a sociedade, primeiro a sociedade francesa, comece a questionar, a pensar o mundo, o ser humano, o Estado, a sociedade, as injustiças, a questionar por que tudo isso acontece, o que podemos fazer para mudar, para melhorar. Bom, então essas ideias que vão ser precursoras, o que é precursor? São ideias que vêm antes, que a gente está falando dessas ideias que foram antes do iluminismo. Quais são? O Renascimento, a Revolução Inglesa, além de que, quais são as ideias que vão se trazer lá do Renascimento? O empirismo e o racionalismo. O que é o empirismo? O empirismo é uma forma de filosofia, ou é uma forma de se fazer ciência baseado na dúvida, no questionamento, que diz que está aqui embaixo no glossário. Opa! Tá aqui, ó. Empirismo afirma que a ciência, como conhecimento, só pode ser derivada a partir de dados da experiência. Então, para se fazer ciência, é preciso ter muito experimento. A ciência não é achismo, não é opinião. Ela se baseia em experimentos, em estudos, em erros e acertos. Então, as coisas têm que ser provadas. Não é o pensamento mágico, não é o pensamento fantástico da Idade Média. É o pensamento racional, é o pensamento científico, baseado na experiência. O empirismo fala sobre isso, sobre ciência e sobre experiência. E o racionalismo, o que é esse racionalismo? O uso da razão. Né? Vamos pensar, não vamos ficar atrelados ao pensamento mágico. As coisas não acontecem porque Deus quis.
não é? Aquela que a gente discutia no Renascimento, por exemplo, o pensamento mágico da criança. Por que está chovendo? Porque os anjos estão lavando o céu e aí a água está caindo na terra. Essa não é uma explicação, né, racional, esse é um pensamento mágico que era muito característico da Idade Média e é muito característico das crianças. E não, a explicação da chuva é que a água evapora por conta do calor, condensa em forma de nuvens. Olha só o empirismo e a razão. E essas nuvens condensadas, elas fazem com que a água depois retorne ao planeta Terra, né, na forma de chuva. Empirismo e razão, e racionalismo. Então, essas são as bases do cientificismo do século XVII e XVIII. Beleza? Os valores renascentistas, né, do Renascimento, que são esses, sinalizaram a estrada do conhecimento que tinha que ser adquirida pela experiência e pela dúvida, para que tudo pudesse ter a existência provada de forma racional. Então, o uso da razão, a experiência, né, a prova, tudo tinha que ser provado para o homem do iluminismo pós-renascimento, da ilustração, ok? Bom, algumas influências, vamos falar das influências, né? Dos pensadores que vão influenciar, né, esse movimento iluminista, que eles são anteriores ao iluminismo, eles são do período pós-renascimento e que vão influenciar muito as ideias dos homens que vão construir o pensamento iluminista, que vão formar esse movimento iluminista na França. A gente tem aqui do Renascimento René Descartes. René Descartes ele vai ter uma frase que é muito conhecida, chamado penso, logo existo. Então, a razão acima de todas as coisas, nada de pensamento fantástico. A gente tem que descobrir as coisas através do uso da razão. Então, valorizar uma forma racional de analisar as coisas. Decompor as partes para compreender. Como é que é isso? Bom, para a gente conseguir entender as partes, né, para a gente conseguir entender o todo, a gente precisa dividir esse todo para poder entender. A gente não pega assim o corpo humano inteiro e vai entender o corpo humano se você não destrinchar o corpo humano. Você vai estudar as partes para poder entender como ele funciona. Então, a gente tem que decompor, a gente tem que dividir para poder compreender. A gente não parte de um todo, a gente parte de pedaços, né? De pequenos pedaços que vão formar o nosso conhecimento. Tanto é que eu não jogo para você aqui exatamente tudo que é o iluminismo. Pá, é isso. Não, nós estamos formando o nosso conhecimento. A gente, aos pouquinhos, a gente vai decompondo essa informação do que é o iluminismo, do que foi a Revolução Inglesa, e aí aos poucos a gente vai conhecendo. É assim que é o método, né, de pensar, o método racional proposto por Descartes. Então, Descartes instituiu a dúvida, porque duvidar é saudável, faz parte da razão, é a partir da dúvida que a gente vai encontrar a resposta, porque sem dúvida a gente nunca vai procurar resposta nenhuma, não é verdade? Então, Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar algo certo. Baseado nisso, Descartes busca provar a existência do próprio eu, que duvida, portanto, é sujeito de algo. Eu que penso, logo existo, e de Deus, né? Então, Deus também é uma grande, ele também está aí, ó, como algo que a gente vai duvidar, porque não estou dizendo, não no quesito religioso, mas no quesito
será que Deus existe? E aí você vai começar a buscar provas de que Deus existe, não é? É assim. Então, até mesmo Deus e o ser humano, e como todas as coisas, elas são compreendidas através do método de se questionar, de buscar respostas. E essas respostas, elas têm que ser racionais para Descartes, ok? O próximo, Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele é outro pensador que vai, na verdade, ele é um físico, ele é o pai da física moderna e ele vai influenciar demais o pensamento iluminista, porque ele é outro que vai trazer, né, a importância da razão, a importância do experimento para se chegar a conclusões, né, para se chegar ao conhecimento. Isaac Newton, ele é anterior ao movimento iluminista, que aconteceu no século XVIII. Ele é pouquinho, ele nasce no século depois do Renascimento, né? E ele vai viver entre o meio do século XVII e o iniciozinho do século XVIII. Então, qual é a coisa mais assim que a gente lembra de Isaac Newton? Que ele criou a lei da gravidade. Lembra daquela história que Isaac Newton estava sentado embaixo de um pé de maçã e aí a maçã caiu em cima da cabeça dele. E quando a maçã caiu em cima da cabeça dele, da árvore, ele teve a ideia da lei da gravidade. Porque, afinal de contas, por que tudo cai? Porque todas as coisas são atraídas para o chão. Foi através de uma dúvida que ele teve, através de um acontecimento, que ele vai criar a lei da gravidade e vai surgir a física moderna. Tá vendo como Descartes ele vai influenciar também o pensamento de Isaac Newton? Para esse pensador, os fenômenos naturais são regidos por leis naturais. Então, meus amores, não existe mágica, pensamento mágico. O que vai reger os fenômenos da natureza são as leis naturais da física. A física vai explicar todos os acontecimentos naturais, assim como a ciência, assim como a química, a biologia. Então, os fenômenos naturais, né, as ciências naturais, elas vão explicar os fenômenos da natureza e não o pensamento mágico, ok? Os seus estudos sobre as leis naturais do mundo físico inspirou os iluministas na busca de leis gerais que fossem aplicados ao comportamento humano. Então, os iluministas vão pensar: se existe uma lei natural, né, que vai falar sobre a natureza, se a natureza, os fenômenos da natureza são explicados racionalmente, então também o comportamento humano, também a sociedade pode ter uma explicação racional. E aí vai começar a surgir as ciências humanas, que é o que a gente trabalha aqui nas aulas de história, tá bom? A gente está vendo quando é que vai surgir esse pensamento, essa ciência, né? Tudo isso vai vir junto com o movimento iluminista e começa lá no Renascimento. Princípios iluministas. Para esses princípios, a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco, até a nossa segunda aula sobre iluminismo. Beijo!